Olá, aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo eu vou estar comentando sobre o movimento de queda livre. Porém, é muito importante que antes de você aprender movimento de queda livre, você tenha aprendido o movimento retilíneo uniformemente variado. Caso você não tenha feito isso, vai estar aparecendo aí no seu card a playlist sobre esse assunto. Então, bora lá! Quando estamos perto de uma região, de um planeta, que no nosso caso é a Terra, qualquer objeto ele vai sofrer uma força de atração gravitacional deste planeta, que vai te puxar lá para o centro deste planeta. Tá bom? E como a gente viu também nas leis de Newton e nessa força-peso, também tem um vídeo que eu falo exatamente disso. Toda força que existe uma aceleração com ela. Então, nós teremos uma força gravitacional que vai ter uma aceleração gravitacional neste caso. E essa aceleração gravitacional, cada planeta vai ter o seu valor. No nosso planeta Terra, ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso bem próximo da Terra, quando a gente pode considerar a distância desse objeto para o centro da Terra como o raio da Terra. Outras localidades, quanto mais longe, menor essa aceleração. Quanto mais próximo do centro da Terra, maior será. Então, na maioria das vezes, estaremos falando de objetos que vão cair muito próximos da atmosfera da Terra. Mas digo bem próximo mesmo. Por exemplo, da altura de um prédio, como está no nosso desenho, ou caindo de algum avião, ou de cima da mesa, e coisas do tipo. Então, vamos a partir desse exemplo aqui, tentar generalizar tudo. Primeira coisa, o movimento ele tem aceleração. Então, se eu fosse tirar uma foto a cada instante, eu teria exatamente assim, ó, teria diferentes espaços. O espaço ele vai aumentando de acordo com o tempo passa, tá bom? Porém, muito importante comentar que a gente está desconsiderando a resistência do ar neste caso. Porque se a gente solta um objeto de muito alto, essa distância aqui ela para de crescer depois de um tempo. E ela vai continuando a mesma, ou seja, o movimento ele passa de retilíneo uniformemente variado para movimento uniforme. Isso se chama, na verdade, de velocidade terminal, que não vai ser o caso aqui, tá bom? Então, só para a gente diferenciar o real com esse caso aqui ideal. Então, primeiramente, vamos considerar que o nosso objeto, neste exemplo, ele está sendo abandonado. Isso significa que a velocidade inicial dele vai ser 0 metros por segundo neste caso. E ele vai percorrer uma altura que eu vou chamar de h, sabendo que, na verdade, esse h é a minha variação de espaço, tá bom? Então, nós vamos ter a situação, lembrando que aqui também nós teremos o g, que é a aceleração gravitacional, aceleração da gravidade, para baixo, valendo também aproximadamente 9,8, ou em muitos problemas a gente apenas arredonda isto para 10. Então, temos aqui esses valores. Porém, lembrando que é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então eu vou apagar aqui nosso exemplo do planeta Terra e a partir daqui eu vou começar a esboçar aquelas equações de movimento retilíneo uniformemente variado. 2 horas depois. Então, a equação que nós vamos trabalhar é essa aqui, a função horária do espaço no movimento retilíneo uniformemente variado. Eu também posso escrever ela de outra maneira. Eu posso pegar esse espaço inicial que está aqui, ó, jogar ele para lá como menos. E ficaria assim, ó, S menos S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Porém, eu tenho que lembrar que ΔS é S, menos S0. Ou seja, aqui ó, eu tenho ΔS. Com isso, ΔS fica como, que é o igual, coloquei mais, igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração
vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Agora eu vou aplicar essa equação aqui no nosso exemplo, onde a variação de espaço é a altura, a velocidade inicial é 0, vezes o tempo, mais a aceleração que vale g, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. 0 vezes t aqui vai dar 0, então ó, esqueço isso. Com isso eu chego nessa equação aqui que é bom guardar, ó, que a altura ela vai ser g vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se você usar, né, essa equação, função horário, sorvetão, também vai dar valor. Porém, se você quer algo mais rápido, já usa ela aqui toda bonitinha, né? Porém, muito importante destacar que seria em casos em que o seu objeto ele é abandonado, tá bom? Abandonado. A nossa próxima função vai ser a função da velocidade, né? Função horária da velocidade. Novamente, considerando que o nosso objeto é abandonado, nós teríamos que a velocidade que ele vai chegar aqui no chão, vai ser uma velocidade v, ela vai ser 0, porque a velocidade inicial é 0, porque ele é abandonado, mais o g vezes o t, ou seja, fica gt. Isso aqui é bem tranquilo. Lembrando novamente que é um caso em que o nosso objeto ele é abandonado. E a nossa terceira e última equação é a equação de Torricelli, que é, né, velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a variação de espaço. E você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Então, a velocidade vai ser a velocidade final, que ele chega ao solo. Se a velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado é 0, então esquece isso. 2, a aceleração é o g, e a nossa variação de espaço é a altura. Tá bom? Então, se você também quiser, pode isolar que a velocidade que ele chega vai ser a raiz quadrada de 2 vg vezes h. Bom, então, é isso aí. As equações nos casos dos objetos serem abandonados. Então, anotem as nossas novas funções aqui. Porém, então, novamente, eu repito mais uma vez, que é um caso onde nosso objeto ele é abandonado. Então, assim, se você cair numa questão que não é abandonado, depois a gente vai ver isso também, você tem que considerar a velocidade inicial. No caso de abandonado, não. Então é importante você copiar isso aí e ter que não precisa decorar isso aqui. Na verdade, nada mais é do que a aplicação das funções que você já conhecia. E é muito importante notar que nenhuma delas depende da massa. Ou seja, não importa se você joga uma bolinha de isopor ou uma bolinha de metal bem pesada, não importa, as duas vão chegar ao solo com a mesma velocidade, né? Se você não procura no YouTube aí, tem um experimento que fazem com a pena e com o martelo, quando o ser humano chegou na Lua. Acho que foi exatamente isso que foi feito. Deixaram abandonar a pena e o martelo, e os dois caíram junto. Porém, os dois não caem junto na Terra, no nosso dia a dia, porque tem o ar. Porém, nesses casos aqui, a gente despreza a resistência do ar. Então, neste caso, qualquer objeto, independente do tamanho ou da massa, vai cair ao mesmo tempo, né? Vai ter o mesmo tempo de queda. Então, é isso aí. Fica ligado nos próximos vídeos.